Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Moura, psicopedagoga, e hoje eu quero falar com vocês sobre a alfabetização. A alfabetização é um marco na vida das crianças, não é mesmo? Mas será que seu pequeno já está na idade certa para aprender a ler? Algumas crianças começam a decifrar as primeiras palavras por volta dos 5 anos, enquanto outras ainda estão aprendendo as letras e só vão começar a ler tempos depois, por volta dos 7 anos de idade. Nesse período é comum que pais e mães se preocupem com o desenvolvimento dos filhos. Muitas vezes acontecem comparações com os colegas de classe da escola ou até mesmo entre irmãos, pensando que a criança está atrasada ou então que é cedo demais para incentivá-la a se alfabetizar. É preciso entender que o começo da vida escolar não está necessariamente ligado ao início da alfabetização da criança. As crianças podem começar a frequentar a escola bem antes de precisarem aprender a ler ou escrever. Nos anos iniciais da educação infantil, o desenvolvimento dos alunos se dá através de estímulos diversos. A criança explora o mundo através do tato, de formas, de cores, da música e também começa sua socialização relacionando-se com colegas e professores. Todos esses estímulos pedagógicos são importantes para que, quando chegar a hora de começar a alfabetização, o aprendizado aconteça de forma mais natural e sem grandes dificuldades. Alfabetização ou letramento? Existe uma diferença entre ser alfabetizado e ser de fato letrado. Em sua definição, alfabetizar é ensinar a decodificar letras e números, ou seja, decifrar o código do alfabeto para ler palavras, frases e também escrevê-las. É comum que muitas pessoas alfabetizadas que conseguem ler e escrever ainda assim não saibam fazer um uso efetivo e contextualizado da linguagem escrita. Têm dificuldade em compreensão e também de se expressar por textos. O letramento, portanto, vai além da alfabetização. É preciso saber usar a escrita no cotidiano, aplicando-a em sociedade, construindo e expressando sentidos. Portanto, é possível que crianças de 5 ou 6 anos já sejam alfabetizadas, mas o processo de letramento continua ainda nos anos seguintes para que elas tenham um desenvolvimento completo da linguagem. Quando se trata de desenvolvimento infantil, é sempre importante ressaltar o fato de que a maturidade de cada criança é variável e influenciada por muitos fatores, relações sociais, cultura, estímulos. Por exemplo, há bebês que começam a andar com 9 ou 10 meses, enquanto muitos só depois dos 13 ou 14 meses. Isso não significa que haja qualquer problema de desenvolvimento. O que realmente importa é que a criança seja sempre estimulada de forma natural. Na fase da alfabetização, existem escolas que começam a introduzir as letras por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Nesse caso, as crianças que já frequentam a escola podem começar o aprendizado de forma gradual para serem alfabetizadas de fato por volta dos 6 ou 7 anos. Dependendo do currículo da escola, entretanto, esse processo pode começar mais tarde e só ser concluído no 3º ano do ensino fundamental. Independentemente, aprender a ler mais cedo ou mais tarde não indica que a criança seja mais ou menos inteligente. Cada criança tem o próprio momento e ritmo de desenvolvimento. Tanto as escolas como as famílias podem trabalhar juntas para garantir que isso seja respeitado, ao mesmo tempo que a criança é incentivada a aprender. Se analisarmos bem, o processo de alfabetização e letramento se inicia muito antes do que percebemos. Desde o nascimento, a criança tem a curiosidade e a vontade de aprender. Isso pode ser estimulado de diversas formas ao longo da infância, sendo uma das principais delas a brincadeira. Brincar é a forma como as crianças aprendem sobre o mundo à sua volta e constroem seus conhecimentos de forma natural. Por isso, incentivar o contato com o mundo da leitura em forma de brincadeiras, de músicas e, claro, livros, é importante para que a criança consiga aprender a ler e escrever mais naturalmente e sem dificuldades. De qualquer forma, o fato da criança mostrar interesse e gosto pela leitura mais cedo ou mais tarde não quer dizer que ela tenha maior ou menor capacidade intelectual. Por isso, as famílias não precisam alimentar expectativas e muito menos pressionar os filhos nessa fase. Ao invés disso, aproveitar diariamente para viver momentos significativos de leitura e brincadeira junto com os filhos torna o aprendizado um desafio muito prazeroso. Existem vários métodos de alfabetização. É necessário deixar claro que um único método não é o suficiente para que o processo de alfabetização aconteça, muito menos ignorar métodos passados achando que esses não têm validade. O que se deve fazer é unir o que de melhor cada um possui e aplicar na prática da sala de aula de modo que favoreça a aprendizagem das crianças. É preciso
preciso também refletir as causas que levam as escolas brasileiras a terem tanta dificuldade em fazer com que suas crianças consigam se alfabetizar na idade propícia, o que é demonstrado em avaliações externas e pode ser facilmente presenciado nas séries finais do ensino fundamental, para a partir daí buscar soluções. Nessa perspectiva, não se admite um único método ou uma única estratégia de alfabetizar, como se todas as crianças aprendessem da mesma forma e ao mesmo tempo. Conselhos que podem ajudar. Antes de trabalhar com um lápis e um papel, é bom que a criança comece a fazer pinturas com os dedos e manusear massinhas de modelar. Para ganhar destreza manual, deverá trabalhar os traços verticais, horizontais, oblíquos, circulares e em zigue-zague. Em casa, podem realizar figuras com pontinhos que a criança vai seguindo o traço até que possa fazer desenhos mais complicados através desse recurso. Para aprender a escrever, não é somente praticar a escrita. Atividades como desenhar, pintar, colorir, recortar, passatempos como os labirintos, ajudarão a criança a desenvolver a psicomotricidade fina. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E eu queria reforçar que tudo na vida nós devemos ter equilíbrio. Assim como a fisioterapeuta Luciele falou sobre equilíbrio junto com o professor de educação física Cleiton, e a psicóloga, a Patrícia, também vai falar sobre equilíbrio emocional. Aqui na alfabetização, nós também devemos ter equilíbrio para ensinar nossas crianças. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para as novas notificações. Tchau e até a próxima!